Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Subversivas. E hoje eu vou falar sobre uma das principais dificuldades para muitas empreendedoras solo, que são as únicas responsáveis por tomar todas as decisões da sua empresa, que é saber qual caminho seguir para alcançar os objetivos do seu negócio. Como saber qual que é a estratégia certa ou a melhor estratégia para seguir? Como que a gente vai investir tempo, energia, dinheiro em uma ação quando a gente não tem muita certeza de que ela vai dar os resultados que a gente deseja? Ao longo desse episódio, eu vou falar sobre por que a gente tem tanta dificuldade em tomar decisões e sobre como escolher boas estratégias para sua empresa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você tire um minutinho para seguir a gente lá no nosso Instagram, @podcastsubversivas, de seguir o nosso programa aqui no Spotify ou no agregador que você prefere usar. E também, claro, de avaliar o nosso programa com 5 estrelas, de deixar o seu like, enfim, para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu quero falar rapidinho sobre o que é uma estratégia. Porque a gente fala tanto sobre isso na internet, que às vezes acaba ficando uma coisa, parece uma coisa muito grande. Mas uma estratégia nada mais é do que o caminho que você vai seguir para alcançar as suas metas, para alcançar os objetivos do seu negócio. É o que você vai fazer para chegar lá, seja lá onde lá seja. Essa estratégia, ela tem que ser suficientemente simples para que você consiga colocar ela em prática, mas desafiadora o suficiente para que você não faça mais do mesmo, aprenda coisas novas e consiga desenvolver o seu negócio. E por que que escolher uma estratégia pode ser uma coisa tão complicada? Além das nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas incertezas, que eu já comentei, a gente fala bastante sobre isso aqui no podcast. As nossas emoções, elas interferem diretamente nas decisões que a gente vai tomar. Então, se a gente tem medo de testar uma coisa nova, se a gente se sente insegura de testar uma estratégia nova, por qualquer motivo que seja, é mais provável que a gente acabe seguindo os caminhos pelos quais a gente já está acostumado, fazendo mais do mesmo, tentando de novo para ver se dessa vez não dá certo, porque a gente acaba ficando mais confortável. Além disso, tem o que a gente chama de paradoxo da escolha, que é quanto mais opções a gente tem, mais difícil fica de escolher. Porque a gente sempre fica com medo de que se eu for escolher a opção A, eu tenho todas as outras opções que podem ser muito melhores do que essa que eu escolhi, seja lá a opção que for. Então, a gente vê isso nos streamings, por exemplo. Eu tô lá na Netflix e eu tenho dezenas e centenas de filmes para escolher. Eu posso ter uma preferência ou outra, hoje eu tô a fim de assistir uma comédia, tá bom. A gente ainda tem dezenas de opções de comédias para assistir. Pode ser comédia coreana, americana, tem comédias brasileiras, vai ser um série ou vai ser um filme? A gente tem tanta opção que eu não sei se essa opção que eu vou escolher vai ser boa o suficiente para me entreter. Ou quando a gente vai numa sorveteria que tem 50 sabores de sorvete, esse ainda fica um pouco mais fácil, porque a gente pode colocar 50 sabores dentro de um pote só e pagar uma fortuna, mas pelo menos a gente pode escolher mais de uma opção. Mas, enfim, voltando para o paradoxo da escolha, isso também vale para as estratégias. Quando você tem muitas estratégias que você quer colocar em prática ou que você pensa que podem ser interessantes para o seu negócio, é quase impossível escolher uma. E aí, assim, a gente hoje em dia, principalmente com a questão da internet e das redes sociais, a gente está o tempo inteiro sendo impactadas por gurus, influenciadores e outros profissionais falando que se você quer ser uma empreendedora de sucesso, você tem que trabalhar, investir na estratégia de marca pessoal, de branding, de social media, de nananã, de anúncios no Google. Ah, você tem que criar conteúdos para o LinkedIn, você tem que saber fazer prospecção, você tem que nananã. Já experimentou fazer uma newsletter? Já experimentou ir participar de eventos? São tantas coisas que a gente fica sem saber para onde correr.
E isso fica ainda mais difícil quando você tem pouco conhecimento sobre algumas estratégias, dessas que eu citei, ou outras também, por exemplo. E quando você tem pouco conhecimento sobre o seu negócio, sobre quais estratégias deram certo, sobre quais não deram, sobre o que caminho você prefere seguir. E aí, também juntando com a questão das emoções, quando você se sente insegura sobre a sua própria capacidade de colocar alguma estratégia em prática. Tudo isso torna muito mais difícil o seu processo de escolher, de decidir, falar, tá, eu vou seguir isso daqui. É esse o caminho que eu vou seguir agora. Ponto. E aí, isso pode te levar para outros dois problemas. Ou você decide colocar várias estratégias em prática ao mesmo tempo e acaba não dando conta de realizar nenhuma delas com qualidade, ou você vai mudar de estratégia toda semana, porque essa estratégia aqui não tá dando certo. Eu comecei ela na segunda-feira e olha só, hoje é sexta e eu não vi nada. Então, não, eu escolhi a opção errada, eu vou passar para outra. Isso costuma acontecer com você? Você segue alguma dessas opções no dia a dia, mesmo sem querer? Vai lá no post desse episódio do nosso Instagram, @podcastsubversivas, e comenta lá pra gente conversar mais a respeito. Mas tá, então, tendo falado um pouco mais sobre a dificuldade de escolher uma estratégia, como que a gente vai saber? O que que você precisa fazer para saber se a estratégia que você está pensando em seguir é boa mesmo? Existem algumas coisas que podem sinalizar que essa estratégia vai dar mais certo para você. Então, por exemplo, se ela está alinhada aos seus valores, ao seu perfil, ao seu jeito de agir, o seu objetivo, o seu jeito de ser, as habilidades que você tem que são mais fortes. Então, por exemplo, você é mais sociável, que se dá super bem com as pessoas, ou você é um pouco mais tímida, um pouco mais introvertida? Você se comunica melhor falando ou escrevendo? Você se incomoda com marketing mais agressivo, que usa aqueles gatilhos que deixam as pessoas meio incomodadas, meio inseguras, ou você prefere uma comunicação mais ética e mais humanizada? Quando você leva tudo isso em conta, fica mais fácil de encontrar, de saber se essa estratégia aqui é boa para você ou não. Então, por exemplo, eu não gosto de estar o tempo inteiro presente nas redes sociais. É claro que uma estratégia de criar muito conteúdo para o Instagram não vai funcionar para mim. Uma outra forma de escolher boas estratégias é entender o cenário do seu negócio e do seu mercado. Quais são as maiores dificuldades do seu cliente? O que que dá destaque para você? Como que você se diferencia? Às vezes pode ser uma coisa que na sua cabeça é muito simples, é muito besta, como a forma como você se comunica. Os seus clientes, eles se sentem acolhidos, respeitados, e isso pode ser um grande diferencial, por mais que você não entenda dessa maneira. De onde que os seus clientes costumam chegar? Qual serviço você vende mais? Todas as respostas para essas e outras perguntas podem apontar boas direções para você. Tem uma coisa que você vai precisar levar em consideração, que a estratégia ser boa e ser alinhada com o seu negócio, com o seu valor, com seus valores, com o seu jeito de trabalhar, não é garantia de que a estratégia vai funcionar e de que ela vai dar os resultados que você quer, quando você quer e como você quer. Esse é um ponto importante. A gente não tem certeza de nada, principalmente quando o negócio ele é relativamente novo no mercado, tem, vai, uns 5 anos de existência. Quando você já está mais calejada há muito tempo, você já testou algumas estratégias algumas vezes, então você sabe que a probabilidade dela funcionar de um jeito ou de outro é um pouco maior, ou não. Mas, para quem é relativamente novo no mercado, você precisa entender de que a probabilidade de que ela não vai funcionar quando e como você quer que ela funcione é muito, muito grande. Porque tem gente que se frustra com isso, quando as coisas não acontecem do jeitinho que ela quer, e acaba mudando de estratégia, como a gente já falou no começo do episódio. Você provavelmente vai precisar fazer ajustes e melhorias no meio ao longo do percurso, né, no meio do caminho, enquanto você coloca a sua estratégia em prática. Vamos supor que a estratégia que você está colocando em prática agora é fazer prospecção direta através do LinkedIn, por exemplo. Mas as pessoas, não estão demonstrando muita reciprocidade,
ou então elas não gostaram muito da forma como você está fazendo a abordagem. Nesse caso, o que você precisa fazer é ajustar a abordagem, a forma como você está entrando em contato com as pessoas, e não desistir da estratégia como um todo. Não é só porque alguma coisinha precisa ser revista, que a estratégia não vai funcionar, que ela é um fiasco e que você tem que passar a fazer live no Instagram, ao invés de fazer prospecção direta no LinkedIn, por exemplo. Além disso, a estratégia não vai dar resultado de cara, muito menos resultados positivos. Assim, tipo, você começou ontem e o resultado vai começar a aparecer hoje. Não é assim que acontece. É preciso de tempo, constância e consistência para que a estratégia comece a mostrar resultados. Aposte nela com dedicação por uns 2 meses, pelo menos. Nossa, Jana, mas tudo isso? Sim, gente, tudo isso. A gente precisa levar em consideração, principalmente quando somos empreendedoras solo, que a gente não tem uma equipe para fazer as coisas acontecerem mais rápido. A gente não tem verba para investir em anúncios, por exemplo, para ver os resultados acontecerem e começarem a chegar amanhã. As coisas levam tempo e a gente precisa de tempo para pegar a prática, para a gente pegar no tranco e encontrar um bom caminho para colocar essa estratégia em prática, para que ela comece a mostrar se ela realmente está funcionando ou não. E mesmo no caso de empresas grandes, tá, gente? Não é só porque eu tenho uma super equipe e uma puta verba gigante para fazer, para investir em determinada estratégia, que eu vou começar hoje e ela vai dar resultados amanhã. Ela funciona, ela pode ou não funcionar mais rápido, mas não vai ser da noite pro dia. Então, isso não existe. Quanto mais a fundo você conhecer a si mesma, aos seus clientes e ao seu negócio, mais fácil vai ser você escolher estratégias, uma ou duas, de preferência, e ter bons resultados com ela. Só que isso vai levar tempo para acontecer. Eu imagino que se você chegou nesse episódio esperando que eu desse uma receita de bolo, uma fórmula matemática de como você ia encontrar a estratégia perfeita, você está um pouco frustrada. E eu entendo, porque eu acho que toda empreendedora passa por esse processo até entender que a receita de bolo ela não existe. Pelo menos não na vida empreendedora. Não existe um caminho certo, um caminho pronto. Não funciona igual para todo mundo. Porque somos pessoas diferentes, com negócios diferentes, com jeitos de ser diferentes no mundo. Então, o que funciona para mim pode não funcionar para você, e o que funciona para você não necessariamente vai funcionar para mim. Você tem que entender o que funciona melhor para você e para o seu negócio, considerando inclusive o tempo que você tem disponível para se dedicar a essa estratégia. Não adianta você querer, por exemplo, crescer a sua audiência no Instagram, falando, tá, então eu vou criar conteúdo para o feed todo dia, vai ser sempre um Reels diferente e eu vou postar 20 stories por dia e eu vou fazer isso de segunda a segunda. Se você não tem tempo para fazer isso, se você tem todo o resto do seu negócio para cuidar, para gerenciar, os seus clientes para atender, as crianças para ir buscar na escola, tem que cuidar da casa, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o que lá, tem que cuidar de si mesma, não vai dar tempo. Você só vai se estressar mais, se cobrar mais e se frustrar mais porque não tá dando certo. E se não tá dando certo, é culpa sua porque você não está fazendo o que você acha que você deveria estar fazendo. Leve em consideração, na hora de escolher uma estratégia, leve em consideração o tempo que você tem para colocá-la em prática. Senão, a receita existe aí, é a receita do fracasso. Aí sempre existe, né? É sempre mais fácil. Bom, com minha consultoria de planejamento estratégico, nós cuidamos de tudo isso juntas. Eu vou ajudar você a olhar mais profundamente para o seu negócio e para si mesma, para que aí sim a gente desenvolva estratégias possíveis e coerentes com o seu contexto, com o contexto do seu negócio, para que você consiga alcançar os seus objetivos e aumentar o seu faturamento. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha trazido alguns insights para você, que ajude você a entender formas de escolher melhor as suas estratégias.
E é isso, gente. Lembra de seguir a gente, de ir lá no @podcast subversivas, de seguir a gente aqui no Spotify, de dar 5 estrelas e vai lá no post que tá no nosso Instagram e conta pra gente o que você achou desse episódio. Um beijo e até semana que vem.